Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de exposição e argumentação e também texto jornalístico. É importante para o aluno do terceiro ano e do pré-vestibular estar por dentro desses principais assuntos, né? Principalmente porque eles envolvem a produção textual, a nossa forma como dissertar ou como escrever o nosso texto dissertativo argumentativo. Bom, quero lembrar que a exposição é importante o nosso estudo, porque exposição é justamente o texto que tem como objetivo explicar, fazer conhecer ou compreender determinado assunto, informar o leitor ou ouvinte. Independente do tema da redação, o tema proposto, o aluno ele precisa ser conduzido a escrever de uma forma como que ele venha convencer quem está lendo o texto. E ele vai convencer, é claro, explicando, fazendo uso de determinadas ferramentas para atingir o objetivo do texto expositivo, que é justamente informar. E aí é claro que a gente entra no critério de quando se trata do texto dissertativo argumentativo, de convencer quem está lendo. Mas a exposição ela tem uma definição direta, que é justamente fazer conhecer ou compreender determinado tipo de assunto. Muito bem. Nos textos expositivos é utilizada em geral uma linguagem formal, né? A gente sempre fala com vocês sobre a questão da informalidade. Existem trechos da redação de vocês que às vezes aparece muito essa questão da informalidade. É preciso ter muito cuidado porque os textos dissertativos argumentativos solicitados pelo Enem ou ERJ precisam que você venha, na verdade, eles precisam que você use uma linguagem totalmente formal, né? Facilitando, é claro, o entendimento. As orações, né? Elas precisam estar dentro desse contexto, né? Você vai usar ali as conjunções coordenativas, subordinativas, você vai usar os conectivos que vão ajudar você a estabelecer esse texto. Trazer, é claro, um amplo uso de conectivos, esclarecendo, fazendo uma reiteração ou reformulação com o intuito de facilitar, esclarecer e explicar mais detalhadamente o conteúdo que está sendo ora examinado. Na exposição são usados recursos como exemplos e comparações para facilitar a compreensão de ideias. Nós nunca vamos chegar num desenvolvimento sem apresentar, por exemplo, algumas comprovações, comparações, usando alguns exemplos, usando a famosa citação que vocês gostam muito de usar. Bom, e aí a gente vai passar aqui alguns slides orientando vocês em como essa exposição é diferenciada. Lembrando que iremos, durante esse slide, trabalhar também alguns contextos do texto jornalístico, né? É importante para o aluno terceiro ano e pré saber um pouquinho também sobre essa área da narração, do texto jornalístico. É claro que vocês já com certeza ouviram falar sobre isso em outras ocasiões, mas nós estamos só recapitulando, fazendo uma revisional. Bom, na introdução, entendemos como expositivo o texto que tem como objetivo explicar, fazer conhecer ou compreender determinado assunto. É, é interessante que esses tipos de textos eles partem sempre de uma imparcialidade, que é informar o leitor, não ganhar vantagem nessa informação, ser imparcial, é não se contaminar com opiniões alheias, mas ser imparcial no sentido da sua escrita ser ponderada, ser tratada para o momento. E não é à toa que a gente usa a formalidade, porque é o momento em que você não vai atacar ninguém, mas você vai tentar escrever da melhor forma possível para que você tenha um texto aplausível. Há dois tipos de textos expositivos: o expositivo informativo e o expositivo argumentativo. O informativo é um texto que possui a capacidade de instruir, informar o leitor. Por isso, é presente nele a instrução, a informação, a descrição, a definição, a enumeração, a comparação e o contraste. O texto informativo normalmente ele vai aparecer em bulas de remédio, em textos mais ora narrativos, né? A expressão do poder das palavras, né? O poder de passar aquela informação. É um texto que possui essa capacidade de instrução. É como um texto instrucional, né? Que vai informar sobre algum determinado assunto. Expositivo argumentativo. O conteúdo centra-se mais na argumentação do que na exposição propriamente.
Aí é o momento em que nós vamos relembrar dos argumentos que nós usamos no nosso texto. É importante mencionar que nós precisamos ter argumentos fortes, argumentos convincentes. Normalmente, o professor, quando está corrigindo as redações, eu sempre olho a forma como o aluno consegue argumentar, as ideias que ele buscou daquele tema. Muito cuidado, porque quando a gente às vezes coloca argumentos fracos, é porque não adianta colocar poucos argumentos. A gente diz sempre que o argumento é o corpo do texto. E se ele é o corpo do texto, ele precisa ter vários órgãos. Ele precisa ser trabalhado de todas as formas e maneiras. Ou seja, eu preciso enumerar argumentos. Quando a gente coloca os argumentos, a gente usa mais ou menos 2 ou 3 parágrafos, né? Traçando, é claro, como um plano, né? Um modelo do Enem. Se eu tenho ali 2 ou 3 parágrafos, eu preciso enumerar esses parágrafos e eles precisam ser parágrafos recheados. E para serem recheados, para ser um texto recheado, eu preciso trazer ali informações. Nesse sentido, o autor busca expor algum assunto com o objetivo de levantar argumentos sobre este e convencer o seu interlocutor, convencer quem está lendo, a partir do seu ponto de vista, de que a tese explícita é a mais coerente. Nele há tese, argumentos, antítese, conclusão, fase da explicação da tese, fase da argumentação e fase da conclusão. Normalmente o expositivo argumentativo é parecido com o nosso texto dissertativo argumentativo. Ele vai ter, é necessário ter uma tese, é necessário ter argumentos, é necessário ter uma conclusão, é necessário facilitar a explicação dessa tese. É visível que nesse contexto a gente precisa, é claro, convencer quem está lendo. E esse convencimento só vai ser válido a partir dos meus argumentos. Será que eu consigo argumentar como está sendo a minha empoderação em relação à escrita? Muito cuidado com essa questão, porque é fundamental que o aluno de terceiro ano e de pré-vestibular consiga, de fato, entender que esse argumento ele precisa ser um argumento, um ponto-chave, ele precisa ter conteúdos em que possa levar aquele interlocutor, aquele leitor, a querer saber mais sobre o assunto, a querer ir mais além na leitura do seu texto. Muito bem, aí nós temos agora a sequência argumentativa. A argumentação, né? A argumentação ela é fundamental porque ela vai ter o intuito de defender um posicionamento. Quando nós temos, por exemplo, uma redação que nós vamos precisar defender um ponto de vista, a gente já logo se manifesta na introdução, não é isso? Então ela tem como intuito defender um posicionamento sobre determinado assunto, defender uma ideia ou um conceito. Em outras palavras, o texto será argumentativo quando utilizar recursos retóricos ou argumentativos, como a exposição de fatos, ideias e conceitos para chegar a um determinado posicionamento ou opinião. E aí, nós lembramos que durante o argumento nós podemos apresentar citações, fazer citações de alguns filósofos, fazer citações de contextos históricos, fazer alusões, por exemplo, a gráficos, ou até mesmo enumerar, por exemplo, porcentagens, alguma informação que prove de uma forma concreta aquilo que você realmente está tentando passar para o seu leitor. É utilizada a linguagem formal, dependendo da situação em que ele se encontra. O tempo verbal predominante é o presente, pois sugere de forma bastante evidente a atualidade do assunto. Além disso, o presente atribui a credibilidade ao texto. Quando meus argumentos estão favoráveis, o meu texto ele apresenta uma credibilidade. O meu texto ele é conceituado de uma forma um tanto mais eloquente, né? De uma forma rebuscada, ok? Bom, agora é importante saber frases de ordem direta. Esqueça aquela velha desculpinha, você precisa se movimentar. Comprovação científica. Um novo estudo revela, de acordo com um estudo publicado no jornal, no caso da atividade física pesada, as dores baixas estão relacionadas aos grandes desafios. Comprovação científica. Agora, sequência expositiva. 15 minutos de exercício diário moderado, no caso de atividade física pesada, e se você for de uma turma corrida, precisa de menos tempo ainda. Tá aqui informando uma sequência expositiva. Isso aqui são exemplos, né, dessa sequência expositiva. Argumentação crítica. Temos um fragmento aí, ó. Mostrar o corpo que envelheceu para alguns parece ser algo que não deve se fazer.
como se os espaços públicos fossem um privilégio para os jovens. Está criticando aí já a questão desse espaço público do privilégio para os jovens, se isso aí é tão real assim, essa crítica, ela é descarada quando justamente contrapõe, né? Mostrar o corpo que envelheceu para alguns parece ser algo que não se deve fazer, mas, né, como se os aspectos públicos fossem um privilégio para os jovens. A gente percebe nitidamente a questão da ironia, o trocadilho da ironia aí, manifestando, é claro, uma crítica direta. A argumentação analítica, essa tirania multiplica-se principalmente devido à falta de acontecimento histórico dos padrões de beleza e da pouca tolerância com a diversidade, a analítica no sentido mais crítico, né, mais teórico, mais informativo. E a argumentação conclusiva. Não podemos falar em um país livre enquanto continuarmos a gerar constrangimentos. A conclusão finaliza, de uma certa forma, a ideia do indivíduo. Quando você está expondo o seu texto, expondo os seus argumentos, na conclusão, você também vai argumentar, porque você já vai trazer esse argumento de uma forma produtiva em relação à solução. Você vai buscar, você vai levar ele para uma solução ou para uma proposta de intervenção. Tá ok? E aí nós temos, é claro, a argumentação crítica, a argumentação analítica, né, que nós já falamos, a argumentação conclusiva. A argumentação ela sempre vai defender as ideias e a opinião de quem escreve. No texto, nota-se sempre que há uma persuasão, né? Essa persuasão ela é sempre formulada de maneira progressiva e lógica, com provas e exemplos. A cadência de argumentos é sempre pertinente ao tema da proposta de redação, né? Então, por isso é importante analisar, refletir, conceituar tudo aquilo que vai ser tratado no seu texto. Nós aconselhamos sempre, antes de começar a fazer a redação, façam um cascunho, façam um esqueleto daquilo que vocês poderão usar ou que vão estar usando durante a escrita, tá bom? É de suma importância. Lembrando também que a argumentação ela é utilizada uma linguagem formal, porque dependendo da situação em que ela se encontra, vai exigir essa formalidade, principalmente se for quando estivermos diante do vestibular, né? Bom, agora eu gostaria de compartilhar com vocês também um pouquinho sobre a questão do texto jornalístico, que já se leva mais para o lado narrativo, né? Ao mesmo tempo, o aluno, eu creio que o aluno ele precisa ter um conhecimento sobre os aspectos do texto jornalístico, que a gente começa falando, é claro, da notícia. Todo bom jornal tem uma excelente notícia. Esse gênero tem como função informar sobre qualquer assunto de forma imparcial, em função do interesse em que pode provocar no público. Hoje, por exemplo, nós temos as notícias que correm no mundo afora. Hoje é o nosso meio político, né? É a questão da Covid-19, é o tratamento da doença, né? Para a cura dessa doença. São os principais pontos que hoje estão chegando aos nossos telejornais. É publicado nos mais variados veículos de informação, como jornais, revistas ou sites. A linguagem é direta, clara e objetiva, com o intuito de permitir fácil leitura e assimilação da informação. Por isso, segue a língua padrão e a escrita em terceira pessoa do discurso, sempre em terceira pessoa. Sobre a estrutura de gênero, ele se opõe por título, o qual deve conter verbos de ação, frequentemente no presente do indicativo, para chamar a atenção sobre o fato principal. Muitas vezes seguido de uma gravata, uma frase curta que indique o assunto principal. Ao primeiro parágrafo dá-se nome de slide, né? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, que a síntese, né, da importância desse conhecimento, que é desenvolvido também em informações de manchete. Segue, né, os parágrafos do corpo, né, que é o desenvolvimento da notícia. Esse slide aí é como se a gente estivesse falando a respeito de pontos importantes, né? Ele tem a chamada, o desenvolvimento da notícia, a foto de destaque, que toda notícia tem sempre uma foto de destaque, toda notícia tem um título, toda notícia tem uma gravata, né, que é a linha fina ou subtítulo, é aquela frase curta
que logo após o título ela vai com o objetivo de fornecer mais uma informação relevante. E também temos nesse campo da notícia as entrevistas e citações e o lead, né, que é o slide que nós usamos, né, que são os primeiros parágrafos da notícia, as informações mais importantes, o que aconteceu, como aconteceu, com quem, onde e quando. E temos, é claro, o desenvolvimento da notícia, que são os detalhes que acontecem sobre o percurso nosso mediante ao cenário exposto na notícia. E aí eu tenho uma carta aberta, né? Nesses parâmetros, nós conseguimos identificar a carta aberta. A carta aberta, assim como a carta argumentativa, tem a principal característica a construção de uma argumentação com o intuito de o emissor expor e defender um título em público, suas opiniões ou reivindicações acerca de um assunto abordado. A cada carta aberta se diferencia da pessoa por tratar de assuntos que não dizem respeito somente aos interlocutores nele envolvidos. Geralmente trata de temas de interesses coletivos como questões sociais. E aí nós colocamos aí no slide para vocês perceberem que é o título, né? É opcional, mas quando utilizado indica quem será destinada a carta, ou seja, comunidade, associação, instituição, organização, identidade, autoridades, país, né? Estaduais, nacionais. Na introdução, nessa etapa, as principais ideias são abordadas pelo destinário, que são aquela parte que o professor sempre fala com vocês a respeito da tese, que é importante aparecer na introdução. Temos o desenvolvimento, que assim como no texto dissertativo, ele também aponta os principais argumentos da outra pessoa e da vista e em relação à vista referente ao tema proposto, ou seja, ao assunto abordado. Nesse momento, os principais argumentos eles devem estar focados na questão do tema abordado, porque senão você vai acabar errando e saindo do tema, que é exatamente o que acontece no texto dissertativo argumentativo. Reparem que a carta aberta ela também tem essa estrutura parecida com a que usamos no dissertativo argumentativo. Temos a conclusão, que é o momento-chave da carta, que é quando se fecha a ideia e se sugere alguma ação dos interlocutores ou possível resolução dos problemas postos em causa. Na conclusão, geralmente, busca-se soluções, e essas soluções elas vão ser trabalhadas, né? Elas vão ser pautadas durante o desenvolvimento e depois, é claro, estaremos fechando o pensamento. Carta ao leitor. Na carta ao leitor, a carta ao leitor é considerada daquele gênero que mostra opiniões, sugestões a respeito de um determinado tema. Ele é um pouco diferente porque há uma liberdade, né? A questão do debate, os argumentos levantados, as críticas feitas, as opiniões, os modos, tá? Para o leitor é o meio de tornar público o seu ponto de vista em relação ao assunto lido. E assim como as demais cartas, a do leitor deve ser escrita em primeira pessoa e é imprescindível manter a interlocução com a pessoa a qual a carta se destina, que é normalmente o editor-chefe do meio de comunicação, o escritor do texto em que se está criticando, ou o próprio veículo em que o texto foi publicado. A linguagem da carta e os pronomes de tratamento devem ser adequados a esse destinário. Muito bem. Por hoje é só, galera. Foi um prazer falar com vocês. Deus abençoe e até a nossa próxima videoaula. Continuem enviando as redações para as possíveis correções e espero muito em breve, vamos estar juntos nas nossas aulas presenciais. Por enquanto, vamos seguir por aqui trabalhando, porque o Enem está chegando, está bem próximo e precisamos nos preparar. Conto com o envio das redações para as possíveis correções e creio que juntos somos mais fortes. E é com essa expectativa, com essa fé que vamos conduzir as nossas aulas rumo ao Enem 2020. Tchau, tchau.